Amém? Capítulo de número 4, versículo 6 nos diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Amém? A igreja pode estar assentada e, como falei, para nós é bom estarmos aqui neste lugar, adorando, cultuando, buscando a Deus, enquanto muitas pessoas estão agonizando, sofrendo, algumas desesperadas, querendo a oportunidade que nós estamos tendo e não tem. Então você que está aqui, agradeça a Deus, tenha um espírito de gratidão pelo benefício da vida e da saúde. Eu penso que são duas graças que o Senhor nos presenteou: a salvação e a saúde. A saúde é uma riqueza tão grande, que dinheiro não consegue comprar. Então é uma dádiva, é um presente que Deus nos dá. E eu estava olhando, pensando, quando estava meditando e estudando e pedindo ao Senhor que me desse uma palavra, me veio ao coração falar um pouquinho sobre vencendo os obstáculos. Vamos falar um pouquinho sobre vencer. Nós estamos vivendo dias bastante difíceis, dias trabalhosos, muitas dificuldades aparecendo, mas para nós que temos fé, que temos Cristo, que temos o Evangelho, nós, com a graça e com a ajuda do Senhor, conseguimos superar e vencer os obstáculos. Eu estava pensando que quando nós estudamos a Bíblia, observamos que para vencer os obstáculos e os desafios são necessários fé e obediência. São duas exigências divinas para nós vencermos as adversidades: a fé e a obediência. Aquele que obedece, aquele que se submete a Deus, aquele que procura agradar ao Senhor, honrar o Senhor, procurar esforçar-se para aplicar os seus ensinos, Deus se compromete com ele e Deus sempre dá o livramento. Deus sempre estará à frente, Deus sempre estará acompanhando. Eu lembro-me que no capítulo 28 do livro de Gênesis, diz que Jacó, ele estava fugindo de seu irmão Esaú, recebeu as orientações de sua mãe e ele foge de Esaú e chega num determinado lugar e ele então vai dormir, vai deitar, pega uma pedra, coloca como travesseiro e ele fica ali e de repente ele tem um sonho e naquele sonho Deus se apresenta para ele. Ele viu as escadas, anjos subindo, anjo descendo, mas Deus fala com ele e Deus faz promessa para Jacó. Mesmo ele estando fugindo, mesmo ele estando tentando livrar-se de um erro, mas Deus estava acompanhando. É uma promessa de Deus que ele estaria com o seu povo em todo o tempo. Deus prometeu, o Senhor Jesus disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E se ele fez essa promessa, nós não precisamos entrar em desespero. Precisamos sim nos refugiar nele, buscar ajuda, orientação e graça. E eu coloquei aqui que a obediência, ela sempre resulta em conquistas e fé inabalável. Quem obedece, ele é vencedor e ele também mantém, conserva uma fé inabalável. Essa fé, ela não vacila. É bem certo que há momentos que nós passamos por diversas dificuldades, mas quando nós mantemos o nosso olhar
no Senhor, na sua palavra, e buscamos e invocamos, Deus, ele vai trazer o respaldo. Deus, ele trará para nós a segurança, a certeza que venceremos as dificuldades. O apóstolo São João, quando escreve a sua primeira carta no capítulo de número 5 e 4, ele disse que porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E ele disse que a nossa vitória é a fé. A vitória que vence é a fé. É a certeza de nós mantermos essa confiança, essa certeza em Deus. E nós encontramos muitas dificuldades por parte de pessoas que estão ali hospitalizadas na questão de fé. Elas entram um desânimo, desespero no coração delas e elas ficam angustiadas, elas ficam vazias. E eu digo para elas, vocês têm aí no coração de vocês um recurso que Deus deu de presente, que se chama fé, esse dispositivo. A partir do momento que ele passa a ser usado, as coisas começam a mudar. Até mesmo as medicações, elas vão trabalhar favoravelmente para vocês melhorarem. E nós que temos esse recurso, nós que temos essa ferramenta, essa armadura, né? A fé é uma armadura de Deus, é o escudo da fé. Ela nos proporciona vitórias. Eu estava lembrando do rei Davi. O rei Davi, lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 17, ele vai levar mantimento para os seus irmãos, e lá no acampamento, ele se depara com um soldado filisteu desafiando o exército de Israel. E ele fica atônito em ver que ninguém reage. Entrou nele aquela coragem, aquele entusiasmo, aquela confiança de que ele era capaz de vencer aquele obstáculo, aquele desafio, aquele gigante, aquele opositor. Irmãos, muitas vezes em nossas vidas, em nosso caminho, em nossa família, em nosso lar, se levanta gigantes, se levanta dificuldades, sejam enfermidades, sejam qualquer tipo de oposição, elas aparecem de repentemente, mas nós precisamos manter a nossa confiança, a nossa esperança no Senhor. Nós não precisamos nos desesperar. Eu lembro-me que quando a minha filha mais velha foi diagnosticada com câncer, eu fiquei tranquilo. A gente entra aquela preocupação, mas junto da preocupação, aquela tranquilidade, aquela confiança de que o Senhor está no comando, está no controle, o Senhor está cuidando. E desde então eu comecei a orar, comecei a invocar, comecei a buscar a presença de Deus. E quanto mais orava e quanto mais buscava, mais segurança, mais confiança surgia em meu coração, que nada aconteceria. É uma necessidade muitas vezes passarmos por processos, e esses processos, eles vão nos trazer algumas experiências. O salmista disse lá no Salmo 119, o versículo 67 e o 71, ele disse, foi-me bom ser afligido, foi bom ter sido afligido, porque assim eu guardo a tua palavra. Às vezes uma aflição, um sofrimento, ele vem não para nos destruir, mas vem para nos edificar, para dependermos mais do Senhor e confiarmos mais no Senhor. E me traz essa questão de Davi. Ele olha para aquele gigante e aquele homem alto com as suas armas, com seus escudos, com a sua lança, não trouxe pavor para Davi, porque Davi estava olhando para o Senhor. Ele sabia que a presença divina era com ele. Ele tinha essa convicção, tanto é que ele recita e diz para o gigante, tu vem a mim com escudo, com lança, mas eu vou a ti em um nome do Senhor dos Exércitos, aquele que está conosco, aquele que prometeu nos defender, aquele que prometeu nos levar à eternidade um dia com ele. Passaremos por deserto? Vamos passar. Passaremos por enfermidade? Vamos passar. Então nós precisamos, irmãos,
nós precisamos usar a fé, né? Paulo vai dizer aos Romanos capítulo 1, versículo 17, que o justo, ele vive pela fé. O justo vive pela fé. Eu estava no presídio e nós estávamos fazendo um culto e de repente, nós estávamos tinha mais ou menos 20 detentos ali e tinha um irmão que estava pregando com muita eloquência e muito entusiasmo, e o detento chegou no meu ouvido e disse: eu não tenho fé. Eu não tenho fé, eu nunca tive fé. Como é que eu consigo ter fé? Como é que eu adquiro fé? E eu olhei para ele e eu disse: deixa terminar o culto, que eu vou te mostrar, que eu vou te orientar de como você vai adquirir fé. E depois que terminou a pregação, eu fui para ele e disse: a fé é um dom de Deus, é um presente que Deus nos dá. Deus nos dá esse presente, então nós temos que pedir a Ele, nós temos que começar a pedir. Uma outra verdade é que a fé, ela vem quando nós começamos a ler a palavra de Deus, a ouvir a palavra de Deus. E ele disse: mas eu não tenho Bíblia, nós não temos Bíblia aqui dentro. Eu disse: não, tu não tinha, agora eu vou te dar a minha. Fica com a minha Bíblia, começa a ler, leia iniciando pelo Evangelho de João, Novo Testamento, e vai pedindo a Deus fé. Irmãos, isso trouxe uma alegria ao coração daquele rapaz. Ele ficou me olhando e de repente ele pegou e me abraçou, eu sou meio magrinho, e ele me abraçou com tanta força e me agradeceu e disse: muito obrigado, muito obrigado. Naquele momento do muito obrigado, o Espírito Santo já estava visitando e concedendo a ele essa graça. E nós temos essa liberdade, essa oportunidade. Nós precisamos reservar tempo, separar tempo para lermos, meditarmos, estudarmos a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que vai nos alimentar, vai nos fortalecer, vai nos santificar. A palavra de Deus, ela traz essa graça para vencermos essas dificuldades. O maior problema é que tem muitos crentes que lêem muito pouco, né? Leem pouco a palavra. Mas o autor aos Hebreus, ele diz que a fé, ele diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem outro meio para agradarmos a Deus a não ser pela fé. Nós precisamos orar, pedir a Deus fé. E Deus é galardoador, é recompensador daqueles que o buscam e que confiam nele. Amém? Então, tenha esse sentimento, esse desejo de buscar a Deus, de procurar a ajuda dele, e ele vai conceder. Outro dia nós chegamos lá no presídio, o presídio é às sexta-feira, pela manhã, e ali tem na entrada tem a recepção, e os visitantes, principalmente as esposas, parentes que vão visitar os detentos, primeiro eles, e depois nós ficamos à parte porque nós somos da capelania. E de repente tinha uma senhora que chorava muito, ela chorava muito mesmo, ela chorava, e aquilo foi me deixando meio impaciente, meio curioso, e eu disse para ela: o que houve que a senhora está chorando? Ela disse: é que eles não querem deixar eu entrar. Eu disse: mas por que eles não querem deixar a senhora entrar? Ele disse: é porque, ela disse, eu esqueci a minha carteira de visitante, e eu vim de tão longe, e o meu filho está aqui. E eu disse: qual é a galeria do seu filho? Ela disse: galeria tal. E como é que é o nome do seu filho? Fulano de tal. Eu assim: pois eu vou representar a senhora, eu vou visitá-lo, e eu vou fazer o que a senhora iria fazer. Eu vou lá, vou dar um abraço nele, eu vou dizer o que a senhora iria dizer para ele, e eu sei que ele vai receber. E ela chorou, aí deixei uns folhetos com ela, e foi embora, e eu entrei. E quando eu entrei, ali tem um corredor, e a gente entrou no pátio, e eu perguntei: quem é fulano de tal? Fulano de tal está lá. Aí eu disse: chame ele. E quando chamaram ele, ele veio e disse: fulano, a sua mãe, ela veio aqui para visitar você, mas ela foi impedida porque ela esqueceu a carteira de visitante. Mas eu quero lhe dizer que eu quero representar sua mãe,
E eu quero dar um abraço, porque ela veio aqui para te abraçar. Ela veio aqui para dizer que ela te ama e que você é importante para ela. E eu quero te dizer que você é importante para Cristo, que Jesus morreu na cruz do Calvário por você. Ele quer te libertar, Ele quer salvar, Ele quer mudar a tua história, Ele quer tirar você daqui, fazer de você uma testemunha dEle. Você crê nisso? Ele disse, eu creio. E você quer receber Jesus como Senhor e Salvador? Irmãos, igreja, Ele se ajoelhou em prantos, e ali Ele confessou diante de todos os detentos, Jesus como Senhor e Salvador. Que bom que nós sempre temos uma palavra de fé, uma palavra de esperança, uma palavra de amor, de edificação, de consolação para essas pessoas. Não é diferente ali nos hospitais, né? Hoje pela manhã, até estava comentando com a minha esposa, aconteceu um fato muito interessante de que a gente sempre visita, eu tenho assim o hábito de ouvir o paciente, de fazer alguns questionamentos, nome, cidade e tal, e qual é a sua religião, se é católico. Se é católico, a gente vai rezar o Pai Nosso, né? Foi até interessante porque eu cheguei uma senhora e ela disse, eu sou católica apostólica romana. Eu disse, mas que bom que a senhora é uma pessoa católica, então nós vamos rezar o Pai Nosso. Ela assim, sim, nós vamos rezar o Pai Nosso e a Ave Maria. Mas aí eu só rezei o Pai Nosso. Mas rezamos o Pai Nosso ali com ela, e aí comecei a falar do grande amor de Deus, e aquela palavra foi entrando no coração dela, e foi entrando, sabe, igreja, a gente às vezes tem que ter um jeitinho de conversar com essas pessoas, ouvi-las também, e ela ficou grata pela palavra e pela oração, porque depois do Pai Nosso a gente faz aquela oração específica, né? A saber, se com a tua boca confessares a Jesus Cristo como Senhor, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. E a gente pede para que o doente, aquela pessoa, se ela crê, então ela está disposta a confessar, a concordar, e a maior parte deles, eles dizem que sim, eles querem. E hoje pela manhã eu fiz todo o primeiro andar e fui para o segundo, para a emergência. Eu gosto muito de fazer emergência. E de repente entrei lá num quarto e a senhora disse, ele é testemunha de Jeová. Eu disse, ele é de Jeová? Aí eu disse que quando eu falei que era da capelania do CEPOM, aí eu acho que ele associou capelão com padre, alguma coisa, e ele disse, sai daqui. Então a gente sai, a gente respeita, né? A gente respeita, mas a gente ora. Mesmo assim a gente ora, ministra uma palavra de salvação, né? Porque muitas pessoas, essas pessoas, na verdade, elas têm as suas mentes cauterizadas. Elas foram orientadas de forma equivocadas, erradas, e elas precisam ser orientadas. E foi um momento assim que saí dela, mas entrei em um que tinha uma senhora de Porto Belo. E quando eu entrei, que eu falei do Senhor Jesus, ela desceu em lágrima, mas ela chorava de soluçar. E eu disse, não temas, porque o Senhor tem te contemplado, Ele tem enxugado as tuas lágrimas, Ele já designou anjos para estar aqui com você, consolando, vai dar tudo certo. E ela disse, eu recebo em nome do Senhor Jesus. E a gente fica tão feliz, porque na sua maior parte essas pessoas, elas estão assim, num vazio, numa solidão, numa angústia tão grande, mas quando o Evangelho chega, quando o nome do Senhor Jesus Cristo é proferido, parece que algo muda no pensamento dessas pessoas, e elas passam a nos receber. Eu cheguei em um quarto, e eu comecei a falar de Jesus, eu estava tão inspirado, e eu comecei a falar, e eram duas pacientes, ela disse, por favor, não saia daqui, não vá embora, fique mais um pouquinho, fale mais de Cristo, fale mais de Deus, por favor,
favor, não saia. E eu tive que ficar um bom tempo ali com aquelas duas pacientes. E ela disse assim, à medida que você vai falando, entra uma coisa tão boa no meu coração. Eu estava ansiosa, eu estava insegura, mas a palavra de Deus que você falou trouxe consolo para a minha vida. É tão importante, irmão e irmã, nós que somos chamados, eleitos por Deus, nós fomos eleitos e chamados com um propósito de sermos suas testemunhas. E quando nós testemunhamos do Senhor, vidas são edificadas, vidas são libertas, vidas são transformadas, vidas são curadas, vidas são abençoadas. Eu falei, quando o pastor João esteve aqui pregando, eu disse que eu estava ministrando, orando por cada paciente, em cada... ali na verdade não é bem um leito, né? Uma maca, e eu estava orando, e de repente a médica me chamou. Ela disse, por favor, venha orar aqui no meu consultório. Que coisa boa, que coisa importante que vocês estão fazendo aqui. E eu fui até o consultório dela, orei e impus as minhas mãos sobre ela, e à medida que eu ia orando, igreja, ela foi chorando, as lágrimas foram descendo. Ela não estava enferma, mas ela também sofria pelos enfermos. Há médicos ali que são sensíveis, né, e precisam da nossa ajuda. Bem, meus irmãos, então através da fé, nós conseguimos superar os obstáculos. Eu estava lembrando sobre Josafá. Josafá recebeu uma notícia que os amonitas, moabitas, um exército agora se reuniu para invadir Judá. E ele então refugiou-se, ele foi para a casa de Deus, ele jejuou, ele orou e foi buscar refúgio no Senhor. E ele então teve de Deus essa certeza que a vitória seria dele. E eu marquei aqui que me chama muita atenção, é que no versículo 20 do segundo livro de Crônicas, capítulo 20, versículo 20, a parte B, 20 e 20 do segundo livro de Crônicas, Josafá falou, ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Creia. Porque a partir do momento que a gente começa a crer, a confiar, nós vamos estar seguros. Nós vamos ter a proteção, nós vamos ter o livramento, nós vamos receber a cura, nós vamos receber o milagre, nós vamos receber a paz. Eu lembro de uma senhora que eu cheguei no quarto dela e quando me apresentei, ela disse, pastor, eu estou consolada com o câncer. E eu sempre lembro daquele versículo da palavra de Romanos, que Paulo diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Pastor, o câncer não é uma tristeza para mim, pastor. O que me deixa triste, o que me traz lágrimas, é que eu tenho uma filha especial e que ela precisa da minha ajuda, pastor. E eu estou aqui, é só isso. E aí eu ministrei para ela e disse, aquele que cuida de ti, aquele que supre as tuas necessidades, ele estará cuidando, ele estará provendo, ele estará guardando, ele estará intervindo, fazendo o melhor. E aquilo trouxe uma certa alegria ao coração daquela paciente. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos ter mais confiança no Senhor. Nós estamos atravessando momentos difíceis, vai ficar pior, com certeza vai ficar pior, não temos dúvida disso, mas pior para aqueles que não têm a Deus, pior para aqueles que não servem a Deus, pior para aqueles que não vivem uma vida de fé, mas para aqueles que confiam no Senhor, aqueles que andam na presença do Senhor, Ele respaldará, Ele guardará, Ele suprirá, abençoará, fará o melhor. Ele prometeu estar conosco, ele disse, no mundo vocês vão ter aflições, né? João 16 e 33, mas vocês tenham bom ânimo, eu venci o mundo.
E eu coloquei aqui uma outra verdade para nós sermos bem-sucedidos na nossa caminhada, vencermos os obstáculos, as crises, é nós termos o propósito em nossos corações em obedecer a Deus, obedecer a sua palavra, cumprir a sua palavra, honrar a sua palavra, porque honrando a palavra estaremos honrando ao Senhor. E eu coloquei aqui, Deuteronômio capítulo 5, versículo 9, diz que quem dera que eles, Deus falando para Moisés, quem dera que eles, o povo, tivessem tal coração que me obedecessem, que me temessem e guardassem meus mandamentos todos os dias, para que bens lhe fosse a eles e seus filhos. Então Moisés está dizendo aqui, Deus está falando para Moisés, se o meu povo propositar em obedecer os meus mandamentos, em guardar as minhas palavras, tudo de bem acontecerá na vida deles e na vida dos seus filhos. E é verdade, né? Eu vai fazer 40 anos que eu estou caminhando na fé, 40 anos. E vim de uma família muito pobre mesmo. Às vezes eu olho para trás e eu digo, meu Deus, que privilégio, né, irmão Décio? Que privilégio, de onde eu vim, aonde estou. E desde que eu abracei Cristo como Senhor e Salvador, sempre orei e pedi, Senhor, nunca me deixe desviar dos teus caminhos. Eu fui além, eu disse, Senhor, impeça-me de desviar, impeça-me de pecar, impeça-me de transgredir, impeça-me de desonrar o teu nome. E isso Deus, Ele manteve na minha vida. Estou indo para 40 anos, já é bastante, estou com 63, estou ficando idoso, né? Já estou idoso. Mas quanto mais idade a gente vai ganhando, mais amor a gente vai tendo pelo Senhor, pela sua palavra, pela sua obra, vamos nos tornando mais zelosos, mais dedicados, mais preocupados, e isso é importante. Essa palavra de Moisés toca muito no meu coração. Se o meu povo tiver essa preocupação, esse cuidado de guardar, Deus fará coisas grandes. Salomão também diz em Provérbios 28 e 9, o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração é abominável. Olha só, quem desvia. Então nós temos que nos esforçarmos para permanecer no caminho. Isaías disse, esse é o caminho, andai nele, sem vos desviar para a direita e nem para a esquerda. E Jesus disse, eu sou o caminho. Vamos andar com Ele, vamos estar nele, vamos permanecer nele, porque assim teremos vitória, teremos bênção. E uma outra situação ou uma outra questão que nos proporciona uma vida vitoriosa é quando nós preparamos o nosso coração para estar de bem com todos. Quando nós procuramos nos examinar e ver se não há algo em nós que está aqui armazenado como uma falta de liberação de perdão. E a irmã que fez a leitura introdutória ali em Marcos 11, ela leu o versículo 25, onde o Senhor Jesus falou de fé e falou de perdão. Ele disse, olha, se vocês querem ser perdoados, se vocês querem ser abençoados, se vocês querem ser bem-sucedidos, vocês precisam perdoar. Liberem perdão. Não armazene rancor, não armazene sentimento de vingança, de ódio em vossos corações, mas liberem perdão. O perdão é saúde, saúde para o físico, saúde para as emoções, saúde para a nossa alma, saúde para o nosso espírito. A liberação de perdão, ela abre as portas para um relacionamento e comunhão com o Senhor Jesus. Amém, igreja? Libere perdão. Em Mateus 6, ali na oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus disse, Ele nos ensinou, Pai, né, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Muitas vezes nós queremos que o Pai nos perdoe,
mas nós não perdoamos. Nós temos essa dificuldade. E para nós conseguirmos, nós precisamos de ajuda de Deus. Pense em alguém que está devendo para você um valor alto e de repente você precisa perdoar. É difícil, né? Ou é fácil? Não é tão difícil. Vamos dizer, monetariamente falando, alguém te deve um valor expressivamente alto. E essa pessoa não tem como pagar. E você precisa perdoar. É fácil perdoar? O que vocês acham? Não é fácil. Mas com a graça de Deus, com a bondade de Deus, Ele nos ajuda a perdoar. Ele nos ajuda a liberar esse amor não merecido, essa graça não merecida. Então nós precisamos perdoar. E uma outra verdade para nós vencermos as dificuldades, e vamos terminar, é que nós precisamos seguir a paz com todos. Seguir a paz com todos. Seguir a paz com aquele vizinho que não gosta de nós, seguir a paz pela a pessoa que é um bandista, aquela pessoa que é não sei o quê, aquela pessoa. Nós precisamos seguir paz. Nós não há necessidade de ter comunhão com elas. Nós não precisamos ter comunhão, mas nós precisamos seguir a paz. Nós precisamos nos reconciliar com essas pessoas. Nós precisamos manifestar a ela que nós somos do bem, que nós somos de Deus. E quem é de Deus sempre está disposto a estender as mãos, a socorrer, a ajudar, enfim. E eu gostei muito dessa passagem de Mateus 5:23, quando o Senhor diz assim: se vocês, ao trazer ao altar a sua oferta, e vocês lembrar de que o teu irmão, alguém, tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta e vai primeiro se reconciliar. Reconciliar. Nós precisamos estar bem, porque a vinda do Senhor vai ser repentina. Nós não sabemos quando, como, ela vai acontecer sem menos nós esperar. E nós precisamos estar pronto em todo o tempo para nós podermos ir embora. Nós não podemos ter bagagem, nada de bagagem. Para o céu não se leva bagagem. Por isso que Paulo falando aqui aos Filipenses, ele nos diz aqui que quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é de boa fama, e se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Pensai em coisas boas, pensai na justiça, pensai na misericórdia, pensai na compaixão, estenda as suas mãos, socorre, faça o bem. Ontem me pediram para ir no hospital, na emergência, ali do Hospital de Caridade, fazer uma visita para uma senhora. E o pastor Moisés deu o telefone e a filha estava lá e me ligou. Ela disse: que horas que o senhor pode chegar? É das 12 às 14 horas. E eu disse: 13h30 eu vou estar aí na porta da emergência. Pode me aguardar que eu estarei. E 13h25 eu estava lá, eu fui lá. E ela então, ela faz medicina na Argentina, e ela disse: a minha mãe, nós somos todos evangélicos, e minha mãe, ela deu uma afastada, desviou-se, e foi surpreendida com esse problema. E aí, quando eu cheguei ali, irmãos, eu fiquei 40 minutos, excedi o tempo. E eu comecei a conversar com aquela senhora, e comecei a conversar com ela, e ela disse: não, eu me reconciliei com o Senhor, eu tenho propósito, eu vou voltar, eu vou servir, eu vou andar na presença dEle. E ficamos ali e oramos, mas aí a mensagem não era para a mãe e a irmã, era para a filha. Eu disse para ela: moça, Deus tem um chamado para você. Deus precisa de você. Deus tem um chamado missionário para a sua vida. E quando eu comecei a falar, ela se quebrantou. Você precisa fazer propósitos com Deus. Você deve concluir o seu curso de medicina,
porque é um curso que muito vai glorificar o nome do Senhor. Deus precisa de você nessa área. Irmã, irmão, nós que estamos aqui, Deus precisa de você na sua área. Aonde você está, aonde você mora, onde você trabalha, com quem você se relaciona, Deus precisa de você. O Senhor nos colocou nessa terra como luz, luz para alumiar aqueles que estão em trevas. Vamos ficar em pé?